Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter no pós-parto. Isso mesmo, se você está com dúvida em relação à amamentação, de quando esse sangramento vai terminar, como cuidar dos pontos, da cicatrização, vem comigo que esse vídeo hoje foi feito especialmente para você. O pós-parto é um período que a gente se sente muitas vezes solitária. É comum a gente achar que não vai dar conta, é um período que exige muito da gente. E por coincidência, o período do pós-parto antigamente era chamado de resguardo e até mesmo quarentena. Hoje nós chamamos esse período de puerpério. Ele era conhecido com esse nome porque antigamente as mulheres ficavam aproximadamente 40 dias se resguardando mesmo, de quarentena, em um isolamento social só no cuidado dela e com o bebê. Então era comum as mulheres ficarem alguns dias sem lavar cabelo, sem comer alguns tipos de carne, porque acreditava-se que isso poderia fazer algum mal para o bebê. Mas com o tempo muitas coisas foram mudando. É fundamental que você se resguarde, que você faça repouso, O período, de acordo com a literatura, do puerpério, ele estende-se até 42 dias após o parto. Ou seja, até que a nossa fisiologia seja restabelecida. Então, para algumas mulheres pode ser necessário que tenha um período maior que 42 dias. É um período que exige muito da gente, principalmente quando a gente fala em relação à amamentação. E esse vai ser o nosso primeiro assunto. Você deve ter percebido que no terceiro dia pós-parto, você teve um aumento considerável das suas mamas. É comum também ter ficado um pouquinho avermelhada, dolorida e um pouco endurecida. Esse período é conhecido como apojadura, ou seja, é a transição do colostro para o leite propriamente dito. O colostro é aquele líquido semelhante a uma aguinha, Mas de aguinha ele não tem nada, porque ele é muito rico e é fundamental para a saúde do bebê, principalmente nesses primeiros dias. A dica para esse período da apojadura, a descida do leite, é que você não aplique compressas mornas, porque se você colocar calor, aplicar calor, nessa região, você vai fazer uma vasodilatação, ou seja, você vai fazer o contrário do que você precisa, Você vai produzir mais leite. Se você for produzir mais leite, o que vai acontecer? A probabilidade dessa mama empedrar vai ser muito maior. E isso pode até mesmo causar uma mastite. Então evite banho morno, compressa morna e até mesmo a compressa fria também. O ideal mesmo seria não aplicar nada. Isso vai passar. Se a mama estiver muito empedrada, dolorida, você pode fazer uma massagem em volta da mama, como eu estou mostrando aqui, e ordenhar, retirar esse excesso do leite. E é importante também deixar o bebê sugar em livre demanda, ou seja, o tempo que for necessário, ele precisa sugar. Isso vai facilitar na produção do leite e também evitar a mastite. E a segunda coisa que nós vamos falar hoje é em relação ao sangramento. Esse sangramento ele tem um nome, é conhecido como lóquios fisiológico. Por que fisiológico? Porque é normal que você sangre, isso não é menstruação, É comum e até 40 dias após o parto. Algumas mulheres, esse período pode ser um pouco mais curto e algumas pode se estender até 60 dias. No início, ele é bem avermelhado, Pode sair um pouquinho de coágulo, com aspecto semelhante à menstruação. Depois ele vai mudando essa característica, Ele vai ficando um pouquinho mais amarronzado, depois fica um pouquinho mais amarelado, até ficar transparente. O que você precisa observar? Se esse sangramento está com cheiro, odor forte, um odor fétido, semelhante à infecção, e se você não está tendo febre. Se você estiver com algum desses sinais, é importante que você consulte o seu obstetra. Em relação aos pontos, Se você teve parto normal, provavelmente você não precisou levar nenhum ponto.
Pode acontecer, né, às vezes, de ter que realizar alguma sutura, ou você pode ter passado também pela episiotomia, aquele cortezinho lá no períneo. Se você teve a episiotomia, que é o corte, você precisou fazer episorrafia, que é a sutura, levou alguns pontinhos para poder cicatrizar. Esses pontos, eles caem sozinhos, você não precisa ficar preocupada. É importante que você mantenha esse local limpo e seco. Então não precisa passar álcool lá embaixo, é só lavar com água e sabão e manter sempre seco. Já se você realizou cesárea, também é importante, né, manter sempre limpo, sempre seco, e lá pelo 10º dia, provavelmente o seu obstetra vai agendar para você retirar esses pontos. E para a gente terminar, vamos falar um pouquinho da importância de cuidar da sua saúde mental nesse período. Como eu disse, né, é um período que a gente tem que arcar com muitas responsabilidades, a gente se sente sobrecarregada, né, principalmente por conta da amamentação. Então, além de toda essa questão fisiológica, né, são os hormônios ainda desregulados, o corpo voltando para o lugar. Então é comum que algumas mulheres sintam uma certa tristeza nesse momento. Não fique se sentindo culpada, né? Esse fenômeno, né, essa tristeza que é comum, a maioria das mulheres sente isso, ele é até conhecido como baby blues. E como eu falei, dura mais ou menos 15 dias e é diferente da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, sim, exige que você tenha um acompanhamento com um profissional. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso. Bem, meus amores, por hoje é só. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente conversa depois. Beijo, tchau, tchau, até o próximo.